Olá, tudo bom? Estamos iniciando as nossas aulas do 8º ano. Eu sou o professor Henrique, sou seu professor de História e quero iniciar, como sempre são minhas aulas, deixando um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando, estudantes do 8º ano, seus familiares que estão nos recebendo em casa. E quero mandar um abraço também muito especial para todos os professores e professoras da rede. E aí através do professor Gibson Jansen, que é o professor da Escola Integral Divino, professor de História. Então, um abraço para você e para todos os seus estudantes também. Então, estamos juntos aqui nesse trabalho, né? Então, o tema da nossa aula de História hoje é a independência do Brasil. A gente já vai com um tema extremamente importante, né? Pensar como se deu esse processo de independência do nosso país, né? O que é realmente tem que ser realmente interessante. E aí, gente, eu quero começar fazendo uma comparação, né? O nosso processo de independência, ele obviamente foi em particular, cada país tem sua própria história, mas a gente precisa também entender em que aspecto a independência do Brasil ela se diferenciou dos outros. Eu já devo dizer para vocês que o Brasil ele se torna independente, mas permanece como uma monarquia, e uma monarquia dentro da mesma família, né, que governava Portugal já, ou seja, o filho do rei de Portugal vai ser o rei do Brasil. Então, e diferente dos outros países da América. Então, eu já proponho aí um processo de comparação. O nosso robozinho que acompanha sempre nossas aulas já está perguntando, então, quais países nós vamos observar? Eu posso começar aqui pelos Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país independente do continente americano. A independência se deu em 1776, tá? Então a gente tem aí uma imagem muito famosa do processo de independência dos Estados Unidos, do John Trumbull, de 1821, né? Então é a rendição dos ingleses, tá? Então os Estados Unidos era uma colônia inglesa e o processo de independência se deu justamente através de um conflito, de uma guerra, né, entre os americanos, os colonos americanos, contra a sua antiga metrópole, os ingleses. Então essa guerra foi vencida em 1776 e os Estados Unidos se tornaram independentes a partir daí. Ou seja, a gente está marcando aqui, né, um processo de luta, né, dos colonos, comerciantes, das elites norte-americanas, contra a metrópole inglesa. O outro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo do Haiti. O Haiti talvez tenha sido um processo, como alguns poderiam dizer, até radical, eu diria diferente, né, da América, justamente porque foi um processo de independência que se deu através de uma revolta, de uma grande rebelião de sujeitos escravizados e negros livres e libertos do Haiti, que era uma colônia francesa. Então, entre os anos de 1791 e 1804, né, uma luta contra a França acabou, né, resultando com a independência do Haiti, e a gente tem aqui uma imagem da Batalha de Saint-Domingue. Né? Então, ela representa ali sujeitos negros utilizando armas, né, lutando contra as tropas francesas que foram enviadas, inclusive, pelo Napoleão para derrotar os revoltosos. E aí eles têm como símbolos, né, figuras como Toussaint Louverture, né, o Dessalines, que foram, né, líderes negros que já foram escravizados e que comandaram a luta contra, né, os franceses. Bom, e aí, para finalizar, eu estou trazendo outros exemplos. É o caso da Argentina, da Venezuela, do Equador, do Paraguai, países da América Latina que eram antes colônias espanholas e se tornaram independentes através de conflitos contra a metrópole espanhola e se tornaram repúblicas. Então, eu já posso dizer para vocês que o Brasil foi o único país de todo o continente americano que, ao se tornar independente, acabou adotando uma monarquia, manteve-se um rei de uma mesma família que governava Portugal e mantiveram-se as estruturas sociais e econômicas, o que é um ponto realmente muito importante que a gente vai analisar lá no final. Então, já falando sobre os aspectos que nós vamos analisar, eu queria já apresentar aqui os objetivos da nossa aula, tá? Então, nós temos aqui, primeiro, compreender como ocorreu o processo de independência do Brasil, então esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo é analisar as representações da independência. Então, daqui a pouco a gente vai, né, apresentar um vídeo muito legal analisando duas representações bem importantes e conhecidas da independência do Brasil. E o terceiro ponto, discutir quais mudanças aconteceram após a independência, tá? Então, entendendo um pouco mais sobre esse processo de independência, eu vou demarcar alguns pontos muito importantes para a gente poder compreender esse processo, tá? Então, o primeiro deles
é justamente o desgaste, o que eu chamo de um desgaste colonial. É importante dizer que não existia um Brasil antes do Brasil. Muitas vezes a gente estuda aqueles processos de as revoltas nativistas, como se os colonos que viviam no território português, no Brasil até então, território português, já pensassem em se rebelar em prol de um Brasil. Não tinha nada disso. Na verdade, existiam sim interesses locais, né, que de algum modo, né, se levantaram contra os interesses da coroa portuguesa. E aí algumas vezes se falou sobre independência, mas independência local, não de um Brasil. O próprio Brasil ele vai ser construído após a independência, tá certo? Então as revoltas que aconteceram se tratavam muito mais de desgastes locais, das elites locais, contra, né, a coroa portuguesa em condições muito específicas, tá certo? E não com um grande movimento de independência do Brasil. Aí eu destaco, por exemplo, o caso da Inconfidência Mineira. A gente tem uma imagem aqui, né, que é a imagem do Francisco Aurélio de Figueiredo, é uma imagem de 1893, que traz aí um martírio de Tiradentes, onde o Tiradentes está, né, muito próximo de ser morto, né, pela coroa portuguesa, como símbolo, né, da luta da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa, que se trata muito dos interesses dos produtores de ouro, das regiões das minas, dos comerciantes, e não necessariamente de se pensar a construção de um projeto de independência. Lá em Minas ainda se falou sim de uma república, se falou sim de independência, mas do restante do território português na América, não da independência do Brasil. Então, de fato, como eu coloco aqui, em alguns territórios houve desgaste entre a administração portuguesa e os interesses das elites locais. Também foi na Bahia, a gente identifica no Maranhão, também algumas revoltas. Aqui em Pernambuco, né, em 1817, foi a revolta que de fato foi as vias de fato, foi a luta contra a coroa portuguesa, que por sinal já estava instalada aqui no Brasil, né, com a vinda do Dom João VI para o Brasil. Por falar nisso, a transferência da corte para o Brasil, né, foi importantíssima para pensar a independência. Por quê? A gente tem aqui uma representação, né, um embarque da família real portuguesa, do autor desconhecido, onde tem lá o Dom João no centro da imagem, acompanhado da elite, da nobreza portuguesa, os barcos ao fundo no rio Tejo, né, o rio importante de Lisboa, né, pronto para embarcar para o Brasil. Então nós falamos, inclusive, numa aula que aconteceu aqui, né, antes ainda né, do recesso, que a família real ela acabou vindo por conta das circunstâncias, né, das guerras europeias, né, impelido por Napoleão, o Dom João acabou vindo para cá. Mas bem, então ao chegar aqui no Brasil, o Dom João realizou uma série de reformas, mudando inclusive o panorama, o papel do Brasil no mundo português, né, nos territórios portugueses. E inclusive abrindo algumas amarras que o Brasil, enquanto território colonial, tinha até então. E isso acabou sendo um processo para a gente pensar em independência, aspectos para a gente pensar em independência, justamente porque quando tentaram amarrar novamente o Brasil, que foi desatado, né, com o Dom João VI, né, as elites locais acabaram se revoltando. Então, que ações foram essas que o Dom João VI realizou aqui e que a gente pode utilizar para pensar o processo de independência? Então, o primeiro deles, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Então, é importante dizer justamente o seguinte: até então, apenas embarcações portuguesas ou autorizadas por Portugal poderiam, né, aportar aqui no Brasil e fazer o comércio, levar mercadorias. Então, a partir daí, quando Dom João VI ele vem para o Brasil, ele abre os portos brasileiros para qualquer nação que fosse amiga de Portugal fazer o comércio direto. Isso vai ampliar as possibilidades de comércio, não é? E interessar muito aos nossos comerciantes, mas sobretudo aos comerciantes ingleses, que até então estavam bombando lá com a Revolução Industrial, tem muitos produtos para vender, isso vai abrir as possibilidades ainda mais para os ingleses e, claro, para a elite comercial do Brasil, né? Do Brasil, que aí então, né, enquanto território português, ainda é território português. O outro aspecto aqui, o outro ponto, né, acabou abrindo mais um, mas enfim, permitiu o estabelecimento de indústria e manufaturas no Brasil em 1808. Veja, até então era proibido aqui no Brasil ter uma máquina para, né, fabricar qualquer coisa. Então, a partir de 1808 passou a ser permitido, né, produzir. Alguns entenderiam isso como o início de um processo de industrialização no Brasil, mas que não vai ser muito possível. Eu já vejo que a concorrência inglesa vai atrapalhar muito para que o Brasil se desenvolva enquanto indústria.
E o ponto 3 realmente extremamente importante é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser, não é, Reino Unido, não é, já que o rei governava a partir do Rio de Janeiro. Pois bem, gente, então, essas ações do Dom João VI acabaram sendo muito importantes para que, né, o Brasil, né, tivesse um novo papel no mundo português, no Império Português, tá certo? Só que, bom, passado o sufoco lá da Europa, em que obrigou o rei de Portugal a vir para cá, né, então as tropas de Napoleão foram expulsas com a ajuda inglesa, enfim. Então a Europa passou por um processo de transformação e em Portugal ocorreu uma revolução, que é chamada Revolução do Porto, né, entre 1820 e 1821, e essa Revolução do Porto assumiu o poder novamente em Portugal, declarou Portugal uma monarquia constitucional, até então era uma monarquia absolutista, então aos modos franceses, basicamente seria assim, o rei vai continuar governando, mas com uma constituição que nós vamos estabelecer, nós vamos construir aqui. E aí essa Revolução do Porto, ela passou a exigir coisas do rei. Então, entre as exigências, a primeira delas é que o rei voltasse imediatamente para Portugal, saísse aqui do Brasil e fosse para Portugal. Imagine que Dom João VI ficou com medo arretado, né? Porque antes a Revolução Francesa acabou decapitando o rei francês, né? E aí Dom João voltou, mas com medo danado, né? Mas era necessário voltar para de fato assumir o poder, ou então deveria abdicar mesmo do poder em Portugal, e o Dom João vai retornar. E uma outra tentativa, e aí você ficou no campo da tentativa das cortes que se estabeleceram enquanto parlamento, né, em Portugal, foi de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI no Brasil. O que eu quero dizer com revogar? Desfazer, né, a abertura dos portos, né, a autorização para a indústria, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né, enfim. Algarves, quando eu falo Algarves, é um território português, então o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Então a corte tentou desfazer tudo isso, o que obviamente não interessou nem um pouquinho a elite brasileira, que chegou a ir participar das cortes. Mas quando eles viram que o que as cortes tentaram fazer, estavam querendo fazer com o Brasil, era retornar, fazer que o Brasil retornasse à condição que existia antes, não é? Com os portos fechados, sob o intenso controle português, até amarrar ainda mais. Então as elites brasileiras não gostaram nem um pouquinho. Bom, então isso vai levar diretamente a um processo, né, de encaminhamento da independência do Brasil, sobretudo com a atuação, não é, das elites brasileiras, que vão fazer cada vez mais pressão para encaminhar esse processo de independência. Então, gente, ó, eu fiz aqui, né, uma sequência, não quer dizer que a coisa vai seguir exatamente dentro de uma linha exata, mas essas setas aí, elas indicam alguns encaminhamentos. Então, eu vou tentar seguir aqui, ó. Aqui a gente tem uma pintura do Jean-Baptiste Debré, artista francês que a gente utiliza muito nas nossas aulas, né, de 1821, que é a partida da rainha para embarcar num navio real destinado a conduzir sua corte para Lisboa. Então a gente vê aqui num porto, né, a comitiva da rainha, né, acompanhada de outros nobres, entrando no barco, né, para se dirigir à embarcação maior de volta para Portugal. Tá certo? Então isso já foi efeito direto da Revolução do Porto. Bom, mas o rei, antes de ir, ele deixa, né, o príncipe Dom Pedro, né, Dom Pedro, que vai se tornar o Dom Pedro I, tá? Então ele deixa aqui no Brasil, foi uma jogada que alguns dizem intencional, interessante, não é? E aí as cortes pressionam o Dom Pedro, que inclusive faz lealdade à Constituição, um juramento de lealdade à Constituição portuguesa, ainda aí em 26 de fevereiro de 1821, tá certo? Nessa pintura aí do Taunay, né? Então a gente tem aí o Pedro até então, né, príncipe, né, de Portugal, na sacada, né, jurando a lealdade a Portugal. Bom, mas isso era um gesto justamente para dizer, olha, a gente continua leal a Portugal aqui no Brasil. Só que com a ampliação das pressões, as cortes vão inclusive ordenar que o Pedro volte para Portugal, o que a elite brasileira vai se articular e dizer assim, não. É importante que o Pedro continue aqui no Brasil, e aí é o famoso dia do fico, né? Eles mandam um abaixo-assinado com mais de 9.000 assinaturas, naquele tempo era
bastante gente. E aí o Pedro ele vai decidir ficar aqui no Brasil como gesto justamente de empoderamento dessas elites e, claro, já apontando para um processo de independência do Brasil, não é? Então, o famoso Dia do Fico, até processo de independência. Vocês podem discutir mais com os professores de vocês, mas enfim, a gente chega a essas duas imagens muito importantes, que a gente vai discutir logo na sequência, mas é o seguinte, o Pedro, em uma viagem para São Paulo, ele recebe cartas, né, de Dona Leopoldina, sua esposa, e do José Bonifácio, um grande representante da elite local, dizendo assim, olha, a hora da independência é essa. E aí é proclamada a independência do Brasil, naquele 7 de setembro de 1822. Bom, gente, olha, eu queria destacar aqui para vocês a análise de duas imagens para a gente poder entender melhor a independência do Brasil. Uma delas é a proclamação da independência do François-René Moreau, de 1844, e a outra, muito conhecida, do Pedro Américo, né, de 1888. São imagens que estão sempre no livro de história. Então, eu preparei aqui um vídeo onde a gente analisa essas imagens e eu queria que vocês acompanhassem aqui com bastante atenção. Então, vamos lá ver o nosso vídeo onde a gente mergulha nessas imagens. Temos aqui, ela é bastante conhecida, né, e retrata ou representa um momento da independência, da proclamação da independência do Brasil. É justamente esse o título da obra. Ela foi feita por um francês chamado André Moreau. Então, gente, uma questão importante quando a gente pensa sempre em história é justamente que as imagens que nós temos, que estão nos livros de história, que a gente encontra na internet, são sempre representações. Mesmo quando é uma fotografia, eu vou estar sempre falando isso nas aulas de história. Ou seja, ela não é um retrato fiel do que aconteceu. Essa obra mesmo que vocês estão vendo aqui, ela foi feita 22 anos depois da independência do Brasil. Ela foi feita em 1844. O artista francês que a fez, né, internacional, obviamente, numa França muito conturbada, né, uma série de conflitos, o próprio rei da França, né, sofreu uma tentativa de assassinato, enfim. Então ele veio para o Brasil e deixou uma França muito conturbada. E ele chega justamente no momento em que começa a se trabalhar pela implantação do segundo reinado, ou melhor, né, pela coroação do Dom Pedro II, que buscava justamente alcançar o processo de maior pacificação, né, após um primeiro reinado conturbado do seu pai, Dom Pedro I. E aí Moreau ele lidou, né, com o Brasil se estabilizando. E ele tentou justamente representar isso nessa imagem. Né? Essa obra ela foi contratada pelo Senado Imperial Brasileiro justamente com o objetivo de representar o papel de Dom Pedro no processo de independência do Brasil, e foi isso que ele tentou, né, apresentar. É interessante também dizer que, por conta desse trabalho que ele fez, né, o rei acabou, né, gostando muito do trabalho dele, ele se aproximou muito do círculo do rei, passou a ser um artista muito valorizado. Mas o que é que ele traz aqui para a gente? Olha, primeiro, a gente tem uma tentativa de representar a independência do Brasil a partir de uma relação, a partir de uma participação efetiva da população nesse processo. É como se o povo estivesse participando da independência do Brasil. Observem só aqui essa imagem. Ao centro, nós temos o Dom Pedro, né, erguendo o chapéu em seu cavalo, cercado por pessoas que estão comemorando. Então, aqui a gente tem como papel central a figura do Pedro I, né? Então está aqui, né, como eu já coloquei para vocês, justamente justificando esse papel importantíssimo, né, do processo de independência, ou seja, o povo participa, mas é a partir da figura do rei que a independência acabou acontecendo. Então, a primeira mensagem que nós temos nessa imagem é justamente isso. Isso releva ainda mais o papel da família imperial, né, nesse processo de manutenção e construção. Olha, construção e manutenção do Brasil. Tá bom? Então, não é à toa que Dom Pedro II, né, o filho, gostou tanto do artista. Né? Então, ele vai sempre destacar esse papel da monarquia na construção do país. Outra coisa que muitas pessoas, né, muitos autores que analisam essa obra acabam observando é justamente essas pessoas que estão sendo representadas aqui. Né? Se a gente olhar para o povo brasileiro, né, para a população brasileira de modo geral, a gente vai justamente observar o seguinte, né, há uma pluralidade na nossa população, uma diversidade, né, então, de feições, de tons de pele, de fenótipos, enfim. Né? E não é o que a gente observa aqui. Ó. Eu vou me movimentar um pouco aqui na obra, mas justamente ali onde eu estava, nós temos crianças, né, que estão
ali também em meio a essa celebração. Nós temos vários sujeitos que estão aqui se abraçando e tal, e eles lembram muito mais campesinos, ou seja, trabalhadores, agricultores europeus, do que de fato as pessoas com as feições brasileiras. Então, uma crítica que se faz muito a essa obra é que essa representação, feita 22 anos depois, ela acabou saindo muito do imaginário desse autor, né, muito influenciado pelo romantismo, pelas obras que era justamente, né, o que estava na moda naquele período, que estava sendo praticado naquele período. E aí é uma representação, claro, né, que vem da mentalidade do pintor, que está tentando trazer uma ideia de que houve participação popular. Mas essa participação em nada ela lembra os brasileiros e brasileiras. Né? A mesma coisa, talvez nós possamos aqui observar nesses sujeitos que estavam justamente aqui atrás, né? Aqui nós temos pessoas como podemos colocar no período de cor, né? Ou seja, a presença de sujeitos negros, né? Enfim, mestiços, que de fato representariam a população brasileira, mas só nesses dois elementos. No mais, nós temos muito mais imagens de campesinos europeus. Talvez o que melhor represente o Brasil, ou que dê alguma ideia de que estamos, né, no Brasil, são aquelas palmeiras que estão bem ao fundo. Então, elas talvez dêem alguma indicação de que se trata de um Brasil. Então, aí foi uma adaptação do artista. Então, de modo geral, a grande crítica que se faz a essa representação é que nós estamos falando de uma independência que não houve de fato uma participação das pessoas, nem no processo de construção da população brasileira, até então, da população que vivia no Brasil, antes mesmo do Brasil, claro, nesse processo de independência, né? Mas na obra tenta-se mostrar isso, e também de uma população do Brasil que em nada lembra a população brasileira. Então, essa seria, né, algumas das questões a observar na obra do Moreau. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa. Então, eu vou mudar agora, a gente vai mudar aqui essa obra justamente para um outro artista, né, pintado por um outro artista, esse brasileiro, paraibano, Pedro Américo. Pedro Américo foi um dos grandes artistas brasileiros, pintores, enfim, e atuou em várias outras áreas. Gente, o Pedro Américo, ele construiu trabalhou uma outra obra, né, chamada Independência ou Morte. Essa obra do Pedro Américo ela já foi feita bem posteriormente, é uma obra de 1888. Ela já foi encomendada pela família real, por Dom Pedro II, já, né, próximo ao fim do Império Brasileiro, já que a República foi proclamada em 1889. Gente, essa obra ela já traz outros contornos. O Pedro Américo, ele também, assim, ele foi muito influenciado pela arte europeia, ele teve formação na França, em Florença, na Itália, também foi muito influenciado pelo romantismo puro gênero, que tentava representar os grandes feitos nacionais. Os europeus faziam isso, né? Mostrar grandes momentos da história de forma sensacional, enfim, bem representada. Então, quando Pedro Américo recebeu o convite de fazer essa obra encomendada para o Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo, né? Então, ele já tentou enquadrar esse momento da independência como um grande fato grandioso. Melhor, um fato grandioso, né? Então, nessa obra, a gente vai ver novamente, né, um destaque aqui ao centro, né, do Dom Pedro. Então, Dom Pedro agora ele já está acompanhado pela elite, né? Então, seria uma representação assim, de sujeitos da elite que estão acompanhando o rei nesse momento da independência. Talvez porque ele está no mesmo patamar, não é, do rei que está no primeiro plano, né? Então, ele levanta a espada e dá o famoso grito de independência ou morte, acompanhado por essa elite, né? Então, se a gente for acompanhar logo aqui abaixo, né, à frente dele, formando um semicírculo, a gente vai ter a figura dos dragões da independência. Né? Inclusive, são figuras que estão até hoje, né, em termos de fardamento, acompanhando, né, lá em Brasília o presidente, a figura do presidente, né, o cargo do presidente. Então, seria esses sujeitos que estavam acompanhando o Dom Pedro numa comitiva, né, em uma viagem para São Paulo, quando aconteceu o momento da independência. Então, estão representados aqui. Aí eu queria destacar, além disso, né, outras figuras
que representa o povo nessa obra. Veja, lá no cantinho nós temos, né, alguns sujeitos que estão, né, provavelmente são sujeitos escravizados, livres ou libertos, mas aí sim, negros que estão, né, enfim, um puxando um animal, né, no caso um boi que está carregando, né, mercadorias, e o outro que está se afastando. Mas apesar desses sujeitos estarem presentes na obra, eles estão completamente à margem do que está acontecendo. Talvez aí nós possamos identificar uma representação mais próxima dessa ideia de uma independência que não houve uma participação popular, né? Mas o Pedro Américo ele trouxe esse elemento popular, trouxe o povo para a obra, mesmo que ele estivesse à margem. Mas ele destaca novamente, assim como Mourão fez, a figura do Pedro I no processo de independência. Enfim, então, nós temos ainda outros sujeitos que estão numa casinha. É interessante porque o Pedro Américo ele veio foi para uma margem do Ipiranga, justamente o local onde foi proclamada a independência do Brasil, estudou o espaço, né? Então, o único elemento fidedigno que ele mesmo destaca é justamente essa casinha que está lá ao fundo. Né? Nesse caso, está aqui, logo aqui atrás. Né? Deixa eu me afastar novamente. Então, está lá ao fundo. E aí, se a gente observar, existem outros sujeitos que estão lá, inclusive o Pedro Américo se pintou. Né? Então, quem for lá aproximar a imagem vai encontrar um sujeito de cartola observando, muito curioso o que está acontecendo, é uma curiosidade da obra. Mas, de modo geral, a gente tem tanto na obra do Mourão, que a gente viu há pouco, quanto na obra do Pedro Américo, né, representações da independência, tentando demonstrar uma independência que houve uma participação das pessoas que celebraram aquele momento, e um outro vídeo, uma outra representação que traz justamente, né, um momento imponente da história, mais uma vez destacando o papel do Pedro I. De qualquer modo, a gente vai seguir aí a aula, né, para observar justamente o seguinte: são duas representações que obviamente não trazem a verdade sobre a independência. E é justamente isso que a gente vai continuar discutindo. Então, vamos seguindo aí na aula. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Então eu agradeço a Kilson e a Mônica, né, por esse trabalho. Então, só para a gente finalizar é o seguinte: como eu mostrei na imagem, o processo de independência aqui não ocorreu, né, com a participação de fato popular, apesar das representações, e principalmente não houveram grandes mudanças estruturais no Brasil, como a gente vê nessa imagem do Debré. Principalmente a escravidão permanece, né, a posse da terra por um grupo muito pequeno, a elite brasileira, né, que continua mandando no país, sem promover uma inclusão social, sem promover mudanças econômicas, e o Brasil permanece de uma forma muito parecida com o que era quando colônia de Portugal. Então continue discutindo essa questão com seu professor de História, sua professora, e a gente se encontra aí na nossa próxima aula de História. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem?
eu me chamo professor Tiago de Matemática e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, antes da gente começar o assunto de fato, a gente sempre comenta como é o formato da nossa aula, como é que a gente vai fazer para que a aula fique cada vez melhor. E esse formato digital, ele precisa muito da interação com vocês, né? Então, nesse momento, se você está assistindo essa aula ao vivo, logo mais essa aula estará no nosso canal no YouTube e mais à frente ela estará também em uma outra plataforma que logo mais traremos mais detalhes com relação a isso, né? Então, essa interação ela é muito importante porque a gente precisa fazer a comunicação com você, estudante, com você, colega professor, colega professora, para que a aula ela seja cada vez melhor, para que essa aula ela contribua cada vez mais para a sua aula na escola regular, tá certo? Então, mais uma vez, a aula digital ela tem algumas situações, a interação ela é muito importante e essa interação ela precisa ser parte fundamental das nossas aulas, tá certo? Todas as animações, todas as imagens, todos os vídeos dessa apresentação foram feitos no Canva e o avatar foi feito no Bitmoji, ok? Então, lembrando mais uma vez que se você está vendo essa aula pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador, e a gente vai precisar que essa aula ela tenha uma interação entre nós aqui e vocês, tá certo? Nesse momento, a interação vai ser quando a aula estiver no YouTube, e por lá você manda o seu recado e algumas considerações será muito importante para a nossa aula, tá certo? Então, vamos começar. Então, é muito comum a gente, a partir de agora, nas aulas digitais, a gente trazer e dar uma ênfase maior ao conceito. É muito comum a gente, quando está falando de uma aula de matemática, a gente se preocupar com a mecânica, com os cálculos. Isso é importante, só que isso é algo que vem à frente. É mais importante, nesse momento, a gente compreender o conceito, né? Então, o conceito que a gente vai trazer nas aulas, ele vai ser bastante debatido aqui, quando a gente tiver algumas outras interações, mas ele precisa que você aí na sala, colega professor, colega professora, traga esses conceitos e faça e produza esses debates em sala de aula com seus estudantes, seja no presencial, seja à distância, mas que o conceito debatido ele seja colocado em primeiro plano, né? Então, a gente percebe que a matemática ela tem a sua importância na nossa sociedade, nas civilizações antigas, nas nossas atuais necessidades, mas a gente percebe que muitas vezes, quando isso se torna uma matéria escolar, a gente muitas vezes perde de foco esses conceitos, tá certo? Então, o conceito hoje a ser trabalhado é um conceito de geometria, que a gente vai ter, observando a ideia, como eu coloquei ali na aula passada, porque quando a gente trabalha elementos de aulas anteriores, eu vou tentar sempre trazer o gancho para a gente trabalhar aqui, tá certo? Então, quando a gente pegar sempre essa ideia da aula passada, vai ser sempre para a gente trabalhar diversos conceitos a partir do que foi debatido em aulas anteriores, tá certo? Então, trabalhando aqui o tema da aula de hoje, a gente vai pegar um pouco do resumo do que são as sequências, tá certo? A gente vai perceber que as sequências, elas têm dois elementos que são fundamentais para a gente estudar, que é a ideia de ordem e da lógica, tá certo? Então, essa lógica, essa ordem que é trabalhada, ela precisa ter essa relação entre as situações que foram debatidas aqui, tá certo? Então, vejamos que quando a gente pega os elementos a serem trabalhados da nossa aula, a gente vai perceber que essa relação que a gente vai estabelecer com os elementos que foram estudados na aula anterior, a gente vai tentar fazer com que essa relação ela fique cada vez mais clara, tá certo? Então, o conceito que a gente trabalhou na aula anterior, a gente percebe que foi o seguinte: eu peguei os elementos que estão dispostos numa sequência e a gente vai pegar esses elementos que estão dispostos numa sequência e tentar organizar de modo que eu consiga fazer com que os elementos que vão aparecer na frente, ele tenha uma relação com os elementos anteriores, tá certo? Então, por exemplo, na aula anterior, a gente viu que os elementos que estão dispostos em uma sequência, a gente chama dessa sequência porque a gente tem uma ordem entre os elementos. Esses elementos, eles constituem uma ordem.
E a gente viu no final da aula anterior que essa ordem ela está relacionada com uma lógica, né? Então, quando eu observo uma sequência, eu preciso perceber a ordem e a lógica dessas sequências. Na aula anterior, como eu disse, a gente sempre faz um gancho com a aula anterior, que essa aula aqui ela compõe um bloco de 2 aulas para o 8º ano. A gente viu que na aula anterior a gente falou muito dessa coisa da sequência dos elementos, né? Então vamos destacar aqui, vindo para cá, a gente percebe que o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, são maneiras que eu tenho de ordenar determinados elementos. Então foi a ênfase que foi dada na aula anterior. No final da aula anterior a gente falou um pouco da lógica, né? A gente propôs trazer uma determinada situação que era o seguinte: eu preciso saber qual é a lógica dessa sequência para descobrir um determinado elemento. Então, nesse caso aqui, eu estou trazendo à tona a ideia de como é que a gente pode determinar o 10º elemento dessa sequência, tá certo? Então, vamos pensar um pouco como a gente fez na aula anterior. Se eu estabeleço uma ordem e eu descubro a lógica, eu sou capaz de determinar qualquer elemento dessa sequência, tá certo? Então, vamos lá, veja. Se a gente percebe que esses elementos aí, eles possuem uma ordem e uma lógica, eu vou parar para pensar um pouco como é que eu posso utilizar essas duas relações, seja da sequência, seja da lógica, para estabelecer determinados elementos, tá certo? Então a gente viu o seguinte, que essa sequência que eu estabeleci aí, a ordem e a lógica está relacionada com o número de lados de cada uma das figuras. Ou seja, a primeira figura ela tem 3 lados, a segunda figura ela tem 4 lados, a quinta figura ela tem 5 lados, tá certo? Então, eu observo que a ordem ela foi estabelecida a partir do número de lados das figuras colocadas ali. E quando eu faço a pergunta qual é o 10º elemento, eu vou tentar estabelecer a lógica dessa sequência a partir dos elementos constituídos. É muito comum você encontrar isso nos livros de matemática como recorrência. Ou seja, recorrência é uma técnica matemática em que você observa alguns casos, a partir da observação desses casos você consegue estabelecer determinados casos à frente, tá certo? Então vamos pensar um pouco. Se a gente observar como a gente fez para entender a lógica dessa sequência, a gente observa que a lógica dela está relacionada ao número de lados de cada uma das figuras, né? Ou seja, a primeira figura ela tem 3 lados, a segunda figura ela é constituída de 4 lados e a terceira figura é constituída de 5 lados, tá certo? Então eu consigo observar isso daí, eu não tenho grandes dificuldades na maioria das vezes para conseguir determinar essa ordem e essa lógica de elementos como esse daí, tá certo? Mas o que é que a gente vai fazer? A lógica dele está sempre relacionada à característica dos elementos, onde esses elementos não precisam ser necessariamente números, figuras geométricas, eles podem ser, se você está lembrado da aula anterior, eles podem ser letras, podem ser nomes, podem ser características, né? Então, lembrando o que a gente fez na aula anterior, eu comecei sempre com sequências que não eram numéricas, eram sequências de nomes, como a gente fez aquele lá do Ana, Bia, Carlos, Danilo, e a gente também pegou sequências de refeições do dia, né? O café da manhã, o almoço, a janta, e a gente está tentando entender a lógica de outras sequências. Então, a ideia é trazer uma pluralidade razoável de sequências para que você, quando estiver aí com seu professor, você consiga estabelecer outras relações, né? Lembrando que a ideia aqui é trabalhar os conceitos, tá certo? Então vejamos, a gente já percebeu que a primeira figura, a segunda figura e a terceira figura, elas já foram bem caracterizadas aqui em sala. Então a gente vai tentar fazer com que essa caracterização, ela dê a margem para a gente conseguir determinar, no nosso caso aqui, o 10º elemento, tá certo? Então vamos para cá. A primeira figura, ela é composta de 3 lados. Eu tenho a próxima figura, que ela é composta de 4 lados, e a terceira figura, que é composta de 5 lados. Já percebi isso daí. Então é importante, toda vez que você quer determinar o 10º elemento, o 20º elemento, o 100º elemento,
estejam seguros de que os primeiros elementos já te deram condições de você entender a lógica dessa sequência, certo? Porque muitas vezes você pode ser levado a pensar que é uma lógica, mas na verdade é uma outra, né? Por exemplo, quando você estiver em sala, pede para teu professor fazer a sequência 2, 4, 6, 8, 10 e depois fazer a sequência 2, 4, 8, 16, 32. É muito comum haver uma confusão porque elas se parecem muito nos primeiros elementos, mas a lógica delas é diferente, tá certo? Então, vamos pensar no modo 1. O que é o modo 1? Eu vou tentar descobrir o 10º elemento dessa sequência indo de 1 por 1. Ou seja, eu vou olhar o primeiro elemento, olhar o segundo, olhar o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no que eu quero. Por esse modo, existe o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é porque, como você já sabe a lógica inicial, basta você continuar essa lógica que você vai chegar aonde você está desejando. No caso, determinar qual é o 10º elemento dessa sequência. O ponto negativo é porque você dá uma quantidade de etapas muito excessiva. Quando você quer determinar o 10º elemento, observa que você tem que ir do primeiro ao 10º. Se tivéssemos perguntado do 100º elemento, teríamos que ir do primeiro ao 100º elemento, tá certo? Mas a gente vai aprender duas maneiras. Uma que você pode ir de 1 por 1 e outra que você pode partir direto para o elemento desejado. Então, quando você vai de 1 por 1, observa aqui. Você tem que observar cada característica e levar essa característica para o elemento seguinte. Então, no nosso caso aqui, o primeiro elemento ele tem 3 lados, o segundo elemento 4 lados, o terceiro elemento 5 lados. Então, você observa que vai aumentando um lado para cada elemento da sequência que eu vou seguindo, né? Então, vamos pegar agora o próximo. Se eu pegar o próximo aqui, eu vou observar que a lógica que me fez compreender como eram os elementos dispostos dessa sequência, eu vou ter agora a condição de determinar o próximo. Que no caso agora, eu já compreendo a lógica e a gente percebe que esse 4º elemento, ele é composto por 6 lados, tá certo? Então perceba que a lógica que eu utilizei do primeiro para o segundo, eu tenho que levar do segundo para o terceiro e assim consequentemente. Então, se a gente continua, ou seja, se a gente tenta determinar quem é o próximo agora, já estamos no 4º elemento, lembrando que o nosso objetivo é chegar no 10º elemento. Então, usando a mesma lógica, a gente observa que o 5º elemento ele é composto por 7 lados, né? Então, perceba que a lógica sendo aplicada a todos, eu consigo ir para o 7º, para o 8º, para o 9º e, por fim, chego no 10º, que é o meu objetivo, tá certo? Chegando no 6º elemento e assim a gente vai chegando até cada um dos próximos elementos, né? Observa que eu já dei um salto aí para você ver aquilo que eu tinha falado antes. Você consegue chegar em qualquer elemento que você deseja, mas se você vai do próximo para o próximo para o próximo, você gasta muito tempo, mas você consegue chegar lá, tá certo? Então, como eu disse, tem a vantagem e tem as desvantagens, né? Então, chegando no 7º elemento, no 8º elemento, no 9º e, por fim, eu vou chegar no elemento desejado, que é o 10º elemento, que ele é composto por 12 lados. Se eu quiser a representação dele, é essa figura aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, perceba o seguinte, que essa primeira maneira de eu determinar os elementos de uma sequência, ou seja, sabendo alguns elementos, eu consigo determinar outros. A gente usou o primeiro modo, que é você ir de elemento a elemento. Então, você consegue chegar observando qual é a lógica que é levada de cada elemento para você chegar na situação que você deseja, tá certo? O modo 2, que eu chamei aí, é você indo direto, ou seja, eu sabia o primeiro elemento, sabia o segundo, sabia o terceiro e desejava chegar ao 10º elemento. Então, quando eu quero chegar direto, eu vou ter que pensar de uma forma diferente, eu vou ter que usar outra maneira para chegar nesse objetivo, tá certo? Mas eu diria que é bastante importante você tentar das duas formas. E de maneira bem intuitiva, você tentar primeiro de 1 por 1, para depois você tentar dar esses saltos. Ou seja,
pega uma sequência aí que está no seu caderno, no seu livro, que seu professor passou, e tenta fazer de um por um, e depois tenta fazer essa mesma sequência chegando direto ao elemento. Compara se você chegou no mesmo resultado. Depois que você fizer isso um certo número de vezes, você vai perceber que você pode dar esses saltos, tá certo? Então, da mesma forma que o modo 1 ele tem um ponto positivo, um ponto negativo, eu também vou trazer essa mesma visão para o modo 2, tá certo? Então, eu percebia muito em sala de aula que o modo 2, ele tem a vantagem de você não precisar ir de elemento para elemento. Se a gente queria determinar o 10º elemento, a gente viu o trabalho que é você ir de um por um. Imagina se a gente tivesse que chegar no 100º elemento ou num elemento de ordem muito maior. O trabalho que seria fazer cada um desses elementos. Então, o modo 2, que é você indo direto, você tem essa vantagem. O ponto negativo eu não chamaria nem de um ponto negativo, mas um ponto de atenção, que é você, quando precisa chegar lá no elemento direto, sem precisar passar de um por um, você tem que prestar muita atenção qual foi a lógica e como é que você vai fazer para levar essa lógica de um elemento para outro elemento que esteja muito mais distante, que não seja necessariamente o próximo. Então vamos fazer aquela mesma sequência que a gente viu de determinar o 10º elemento, só que tentando ir direto. Perceba que a estratégia utilizada vai ser outra. Então vamos aqui para a tela. Então o modo 2, eu vou perceber o seguinte, eu já conheço que o primeiro elemento ele tem 3 lados, o segundo elemento ele é constituído de 4 lados e o terceiro elemento é constituído de 5 lados. Essa foi a lógica que eu já trouxe até do final da aula anterior, né? Lembra que no final da aula anterior eu pedi para que você pensasse sobre essa sequência e conseguisse determinar o 10º elemento. Se vocês conseguiram fazer de outra forma ou de outras formas que não foi apresentada aqui na sala, apresenta a teu professor ou escreve lá nos comentários quando a aula estiver no YouTube, tá certo? Então vamos ver aqui o seguinte, quando a gente percebe claramente que o primeiro elemento tem 3 lados, o segundo elemento 4 lados e o terceiro elemento 5 lados, eu preciso estabelecer uma relação entre a ordem desse elemento e a sua composição, certo? De maneira geral é assim que a gente faz. Você observa a ordem, lembra que a ordem é o primeiro, o segundo, o terceiro, e a constituição do elemento é quando você consegue perceber características desses elementos em relação com a ordem dele, tá bom? Então é um exercício que você precisa fazer. Quando eu digo exercício, não é uma tarefa, estou dizendo, é um exercício mental de fazer essa relação, tá certo? Então, como eu disse, eu vou apresentar aqui de uma forma, se você tem uma outra maneira de apresentar, escreve para a gente ou apresenta a teu professor, certo? Então, o que eu fiz foi o seguinte, vamos tentar destacar aqui o primeiro elemento, 3 lados. Quando eu observo o segundo elemento, 4 lados. O terceiro elemento, 5 lados. Então, como eu falei há pouco, a gente vai tentar estabelecer uma relação entre a ordem, ou seja, aquele número que está representando a ordem, primeiro, segundo e terceiro, e o número que está representando o número de lados da figura. Você também pode adaptar essa solução quando você não tiver, por exemplo, o número de lados, mas você tiver número de letras, como eu falei anteriormente, tá certo? Então, estabelecendo essa relação, perceba o seguinte, você consegue notar que a primeira posição, 3 lados, eu posso estabelecer uma relação, ou seja, do número 1 para o número 3 ou do número 3 para o número 1. Se eu perceber que eu também posso fazer uma relação da segunda posição com 4 lados ou de 4 lados para a segunda posição. Da mesma forma que eu posso estabelecer uma relação entre o número que representa a ordem do terceiro elemento, o 3, e os 5 lados. Agora preste atenção, como eu disse anteriormente, você precisa estar muito atento de qual vai ser a sua estratégia. E geralmente a falha da estratégia é quando você, na primeira posição, você estabelece uma ordem, na segunda posição uma outra e na terceira uma outra. Então isso não pode ser feito porque a ordem em que você vai estabelecer aí, ela precisa ter a mesma lógica, ou seja, a mesma lógica que foi do primeiro para o segundo, tem que ser do segundo para o terceiro e assim por diante, né? Então o que eu percebi aqui, se você notar, é que quando a gente tem ali, ó, primeira posição
3 lados, observa que do número 1 para o número 3, eu acrescentei 2. Na segunda posição, para 4 lados, observa que o número 2 da segunda posição para o número 4 do número de lados, eu também acrescentei 2. Da mesma forma que a terceira posição para 5 lados, eu também acrescentei 2. Então, perceba que a lógica para a gente estabelecer a relação entre a posição e o número de lados pode ser feita dessa forma. Como também eu poderia fazer o contrário. Observe que o número 3 do número de lados e o número 1 da posição, a relação pode ser número 3, 3 lados, número 1, posição, ou seja, sempre menos 2. Número 4, 4 lados, número 2, segunda posição, sempre menos 2. Só que eu teria um problema se eu usasse essa lógica, porque eu precisaria saber quantos lados tem o da 10ª posição para descobrir e se na verdade é o que eu quero determinar, tá certo? Então, voltando aqui, a gente vai perceber o seguinte, né? Que essa relação, ela precisa ser levada para todos. Então, se eu for levar para o 10º elemento, ela tem que ser a mesma lógica que eu estabeleci com os anteriores. Então, vamos voltar aqui na tela para a gente estabelecer essa relação. Então, por exemplo, quando eu tive aqui a 10ª posição, qual o número de lados, eu só basta observar o que foi que eu pensei das anteriores. Primeira posição, 3 lados, ou seja, primeira posição, 3 lados, eu acrescentei 2. Segunda posição, 4 lados, eu acrescentei 2. Terceira posição, 5 lados, eu acrescentei 2. Obviamente, 10ª posição acrescentando 2 é a figura que tem 12 lados, assim como a gente fez na anterior, tá certo? Então, é a lógica estabelecida aí, ok? Então, perceba que o que a gente fez até então foi a gente determinar a relação entre a posição e a relação entre a constituição dos elementos, de modo que a gente consegue perceber que quando a gente está trabalhando com essa ordem e com essa relação entre os elementos, a gente pode constituir um modo de responder aos problemas, um modo de determinar quais os elementos que estão posteriores, que essa maneira de resolver ela pode ser feita inicialmente de duas formas, como eu propus aqui, né? O modo 1 e o modo 2. Quando a gente pegou aqui, ó, de 1 por 1 ou indo direto, foram os dois modos que a gente apresentou na aula de hoje, tá certo? Então, é importante que você pegue outras sequências, como sugestão do seu professor, ou então como sequências que a gente apresentou nessas duas aulas, e você tente fazer de maneiras diferentes, né? Lembra que aquela da aula anterior, eu respondi de duas formas diferentes, mas comentei que ela poderia ser feita de outras formas diferentes, tá certo? Alguns professores já me responderam e estou aguardando algumas respostas de alunos lá nos comentários do YouTube da aula anterior, tá certo? Então, são esses dois modos, né? Indo direto ou de 1 por 1. A gente falou da vantagem e das desvantagens, tá certo? De cada uma delas, mas eu sugeri que nesse início, tenta de 1 por 1, que você está mais seguro do que é que você leva de um para o próximo, e depois você tenta dar os saltos, que é quando você vai tentando ir direto, tá certo? Esse exemplo aí, quando ele estiver no YouTube, volta para ver como é que eu fiz detalhadamente, né? Lembrando que nas nossas aulas digitais aqui, por ser uma aula de matemática, a gente vai tentar explorar mais os conceitos e as técnicas de cálculo, de maneiras e modos de fazer, ela fica para você praticar em casa, praticar com o seu professor na escola, tá certo? Então, esses são os modos da gente fazer, dos modos da gente determinar. Perceba que aqui atrás, eu cheguei a dar um salto ainda maior. Se eu cheguei anteriormente ao 10º elemento, como é que eu posso chegar aos outros agora, tá certo? Então, perceba que o modo indo direto, eu consigo responder ainda nessa aula. Se eu fosse responder de 1 por 1, observe que eu teria que fazer do 10º para o 11º, para o 12º, até o 100º. Então, dificilmente essa aula teria tempo suficiente para dar essa resposta. Mas quando a gente vai direto, observa que eu fui até o 10º, já estou indo até o 100º e fica a seu critério e até elementos de outra posição. Tenta determinar, por exemplo, qual é a figura que está na posição 500, está na posição 1000, 10.000, tá certo? Então, lembrando aí, ó, da lógica,
eu sempre percebi que o número que representa a posição, ele se relaciona com o número que representa a quantidade de lados, sempre mais 2. Ou seja, o primeiro elemento, mais 2, 3 lados, o segundo elemento, mais 2, 4 lados, o terceiro elemento, mais 2, 5 lados, o 10º elemento, mais 2, 12 lados, o 100º elemento, consequentemente, terá mais 2 lados, ou seja, seria uma figura com 102 lados, tá certo? Então, isso são modos, isso são maneiras da gente conseguir determinar a relação entre a posição do elemento de uma sequência e a lógica que eu compreendi para se chegar nessa sequência, tá certo? A representação genérica de uma sequência. Essa parte finalzinha aí da aula é justamente a sugestão que eu dou para o colega professor, colega professora, é pegar essas sequências que nós trabalhamos nessas duas aulas e representar genericamente, que é o seguinte, muitas vezes eu já ouvi isso daqui, ó, Tiago, eu já te falei N vezes, quantas vezes minha mãe já falou isso daí? E por que a gente usa esse N vezes nessa linguagem comum? Isso tem uma explicação matemática, é porque esse N representa muitas vezes. Só que essas muitas vezes, ela é muito relativa, né? Ou seja, pode ser muito para um, pode não ser para outra. Aqui nas sequências, essa N vezes funciona dessa forma, ou seja, quantas vezes eu queira, tá certo? Então, uma vez pode ser, eu posso ter 2 vezes, eu posso ter 3 vezes, eu posso ter 10 vezes, eu posso ter 100 vezes, ou seja, eu posso ter muitas vezes. Então, quando eu represento muitas vezes, na verdade eu estou falando que eu estou representando uma quantidade muito grande, N vezes, tá certo? Por exemplo, a sequência dos números pares, eu posso representar, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu posso sair representando. A representação genérica serve quando eu quero, por exemplo, nesse caso, um par muito distante, que não seja o quinto, não seja o sexto. Eu quero representar, por exemplo, o que esteja numa posição muito lá na frente. Então, todos esses elementos aqui fica como sugestão para você, colega professor, colega professora, trabalhar com as sequências, né? Ou seja, quando eu quiser uma posição muito lá na frente, eu vou tentar relacionar dessa forma, tá certo? Então, aí vai ser onde vão aparecer as letras, onde vão aparecer as situações que você pode trabalhar com os estudantes aí em sala de aula, tá certo? Então, nessas duas aulas, a gente trabalhou o conceito de sequência, trabalhando a ideia de ordem, trabalhando a ideia da lógica, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá pelo YouTube nesse momento, né, quando estiver lá no YouTube, e em outros momentos essa aula vai estar em outras plataformas, a gente vai entrar em contato de outros modos, tá certo? Muito obrigado, fico por aqui e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Ah, também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Monteiro, professor da faixa de língua inglesa aqui na Escola Municipal de Aulas Digitais. Eu e o professor André Riceliano
cuidamos dessa faixa, temos a preocupação de construir conhecimento da língua inglesa com você e estamos felizes de estar aqui. Do zero? Do começo? Continua. Então, estamos felizes de estar aqui construindo esse conhecimento de língua inglesa com vocês, tá bom? O que acontece? Hoje a gente vai trabalhar 2 assuntos, tá bom? Primeiro assunto, Free Time Activity, atividades de tempo livre. E o segundo assunto, Short Story, que seria conto, tá bom? Quem traduziu aí ao pé da letra, história pequena, tá legal, tá bacana. Mas conto seria a tradução, conto, tradução literal, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui, gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa tela. Nós temos aqui um texto, um conto, né? E aí a gente vai agora lê-lo. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na pronúncia. E além de lê-lo, a gente vai também traduzi-lo. Sendo que eu gostaria que vocês tivessem a preocupação de toda a imagem que a gente colocar, vocês prestarem atenção bem na imagem, fazer essa leitura não verbal também. Então acompanhe a leitura do texto comigo. Life. A fisherman had a nice family and lived happily near the beach, fishing only for their daily needs. One day, he met a businessman who said catch for more fish, buy more boats, and run a successful business. The fisherman answered, then what? Start a family and live by the beach. Apanhando essas informações, tá? A gente vai agora fazer aqui um apanhado. Primeiro, o tema do texto, life, ou seja, vida. O que é um fisherman? Fisherman é alguém que pesca peixe, né? Se fosse fishing, pescar, pescaria. Fisherman, o pescador. Ele tem uma família legal, ele vive felizmente perto da praia, e ele pesca fishing only for their daily needs, ou seja, ele pesca apenas o suficiente para as necessidades diárias dele, tá bom? E aí, um dia ele encontrou um businessman, um homem de negócios, que disse a ele assim, catch more fish, pegue mais peixes, tá? Buy more boats, compre mais barcos, and run a successful business, e corra para um negócio de sucesso. E aí ele respondeu para esse homem de negócios, tá, e daí? E depois? O que é que tem? Comece uma família e viva na praia. Sendo que o começo do texto diz que ele já tinha uma família legal. O que é esse começar essa família? Começar essa família pode ser, de repente, a família que ele tinha lá era uma família que vivia com necessidades diárias, né? Então, pescou, pronto, isso aqui dá para resolver o problema de hoje, amanhã eu vou pescar de novo. E aí ele vai vivendo step by step, passo a passo, um dia de cada vez. E aí quando ele agora tem uma estrutura para a família dele, ele sabe que tem tanto de dinheiro e agora ele pode comer no melhor lugar, ele agora pode viver na praia, porque tem pessoas pescando e trabalhando nos barcos para ele. Ele pode agora educar melhor os filhos, curtir à vontade, curtir o dia todo, decidir não ir trabalhar. Então, repagina essa família, renova essa família, dá uma outra cara das necessidades dessa família, tá bom? Então, essa é a ideia aí deste texto, deste conto, tá certo? E aí eu gostaria de saber, ainda nessa primeira imagem, se alguém pescava só o suficiente, o que é que ele faz o resto do dia dele? Qual o trabalho dele? Quanto tempo ele passa trabalhando e quanto tempo ele passa fazendo outras atividades? Eu quero saber de você. O que é que você faz no tempo em que você não trabalha? Ah, minha jornada de trabalho é imensa. Eu trabalho muito. Ah, eu trabalho só o suficiente ali, tantas horinhas por dia, passo o resto do dia livre, assisto minha Netflix, faço minhas atividades físicas e por aí vai. Né? Então, eu quero convidar você a raciocinar comigo, com essa imagem de praia no final, essa imagem salgada, essa ideia de vento, de brisa, de maresia, de um solzinho, vitamina D aí, ó, pegando tudo no grau. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Essa é a minha pergunta para você hoje. Em inglês isso fica, what do you like to do in your free time?
E aí, eu quero perguntar ao meu colega, professor de inglês, the best, André Riceliano. Professor, what do you like to do in your free time? Bom, eu gosto de brincar com meu filho. Gosto de curtir com meu filho, brincar com meu filho. Brincar com o filho dele, olha que legal. Então, vamos avançar. Ele disse que gosta de brincar com o filho dele. Vamos vislumbrar o que seria esse brincar com o filho dele. Tá aí o professor com um dente de sabre do Jedi. Isso, olha que legal. Para quem gosta de Star Wars, estamos na fita. E também ele está tocando um violão com o filho dele. Aí é legal porque ele fala assim, ó. I like to play with my son. Eu gosto de brincar com meu filho. Porém, o verbo play tem outras traduções. O verbo play é o verbo brincar, sim. E também é o verbo tocar. E também é o verbo executar. Dê o play aí, bota para rolar, né? Bota um negócio para moer. E é assim que a gente vai. Então, play tem essas traduções que não apenas brincar. E aí essas duas imagens vêm retratar o que play significa. Professor Rony, isso é um sabre de luz. Quem gosta da saga do Star Wars conhece bem. Sabre de luz. Sabre de luz. Ó, que legal. Eu, como não assisto, fica passando. Sabre de luz. Se o professor não estivesse aqui, se o professor André não estivesse aqui, eu poderia pegar a foto dele, aí eu não posso dizer mais I like to play with my son. Aí eu teria que adaptar essa frase. Então, digamos que ele não estivesse aqui, eu queria dizer que é ele, porque não sou eu, é ele. Sendo ele, eu digo he likes to play. O professor acrescentou um S ali no like que eu vi, não foi? Porque a gente está no Simple Present e aí todas as terceiras pessoas do singular eles vão ganhar esse S e a gente vai aprender e rever isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, olha aí o pessoal de boa na pracinha, ó. Hang out with friends. Eles estão... Sair com os amigos é uma atividade também que a gente faz no nosso tempo livre, tá certo? Reúne os amigos aí e vai ficar de boa. Tempo livre também é um tempo extra profissional. Né? O que é que eu faço quando eu não estou em atividades do trabalho, quando eu não estou fazendo as coisas, sei lá, de boa mesmo, sem tempo. Ó, vamos ali conversar, vamos lanchar, vamos ficar de boa ali? Quando você está com o tempo total, entendeu? Então, essa é a atividade. Essa é a ideia da nossa aula. Falar sobre os seus hobbies. O que você gosta de fazer, aquilo que te delicia, aquilo que faz com que você fique mais satisfeito. Tá? Quando eu faço isso aqui, pronto, já dei uma relaxada. Só precisava disso mesmo. Né? E aí tem gente que gosta de nadar. Olha aí que legal. Tem alguém nadando. To swim. Engraçado que esse homem parece comigo, né? Ó, acho que do meu tamanho aí. Gosta de nadar. Não sei se vocês estão percebendo as coisas, mas afoito deu um mergulho. Se por acaso não fosse eu, mas de fato he likes to swim. Ele gosta de nadar, tá bom? E a gente entende que o to, na frente de um verbo, torna os verbos no infinitivo, tá? Então deixa aí nadar. I like to swim, no caso que sou eu, então eu posso dizer I like to swim. Eu gosto de nadar. I practice swimming. E toda vez que eu pego e digo do verbo to swim para swimming, ou qualquer um outro verbo, to play para playing, to sing para singing, eu estou pegando da atividade a categoria, tá certo? Da prática. Então, I like to swim, eu gosto de nadar. I practice swimming, eu pratico natação, tá bom? Mesmo tendo aí o ing, nos dá a ideia de ando, indo, ondo, que eu sei que vocês conhecem bem o present continuous. Quem fez essa associação aí tá legal, tá pelo caminho certo, mas a gente também precisa desvincular, porque nós temos mais vocabulário, tá bom? Então aí trata da atividade. E aí olhem bem a imagem, como eu já pedi a vocês, estudem as imagens, façam primeiro a linguagem não verbal, para poder a gente entrar na linguagem verbal. Então o que é que a gente encontra aí nessa foto, nessa imagem? A gente encontra uma menina pintando, né? Então, embora que eu não soubesse o que é to paint, eu podia olhar e ver a menina pintando, tá certo? Então, ó, ela está, esse é o verbo pintar, ó, she likes to paint.
Beleza, ela gosta de pintar. Mas se por acaso eu quero transformar ele, botar o ing nele, não necessariamente vai ser pintando, tá bom? O que é que eu posso falar agora? Pintura. Eu posso falar, eu posso traduzir essa frase em outra maneira. She does painting. Ou seja, ela agora está pintando, ela está fazendo pintura, ela faz pintura, tá? Não fazendo porque não tem o ing ali no meio do meu auxiliar. Mas ela faz pintura. Então, uma hora ela pinta, uma hora ela gosta de pintar, uma hora ela faz pintura e por aí vai, tá bom? Uma outra atividade bacana, para quem gosta, né? Tem casa que tem cheio de plantas. É a atividade de jardinagem, né? As pessoas gostam de mexer com plantas e algumas são medicinais, outras são só por enfeite mesmo e por aí vai. Então, jardim, garden, né? E a atividade de jardinagem, gardening, tá bom? Essa plantinha que está aí embaixo, eu acredito que seja um pé de morango. Pelas flores, pelas folhas, que diga, perdão, acredito que seja um pé de morango. Então tem gente que gosta de plantar e por aí vai, comida livre de agrotóxicos e etc. They do gardening. Eles fazem jardinagem, né? Eles fazem jardinagem. Eles gostam de trabalhar com plantas, eles gostam de trabalhar com a terra, é todo um trabalho, né? Tem gente que compra ali as pazinhas e por aí vai. E aí eu estou falando agora de um verbo do qual o meu amigo professor André é perito. Vocês não sabem, ele desenha muito. Não sei se pinta também, mas desenha demais, né? Então o verbo drawing, o verbo drawing é esse verbo de fazer esses desenhos, né? Então, o que é que eu gostaria de olhar para vocês aqui agora? A gente tem práticas disso daqui. Vamos para uma hora mais gramatical. I, you e they são verbos de pessoas de singular e de plural. I só para singular, you tem singular e tem plural, o e they são os dois de plural. E aqui o verbo drawing, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Eu posso usar 3 verbos para trabalhar esse daqui, ó. Essa expressão daqui, tá bom? Eu pratico desenho, tá? Eu faço desenho e eu gosto de desenho. Então, I practice drawing, I do drawing, I like drawing. E isso aqui eu posso fazer com os outros pronomes também. You practice drawing, you do drawing, you like drawing, tá? Também com we, também com they. Professor, mas tem pronome faltando aí. Tem, eu retirei eles porque eles têm uma outra situação, né? Eles vão ganhar uma alteração. No caso dos verbos terminados em E, eles ganham S. No caso dos verbos terminados em O, eles ganham ES, tá bom? Então aí vai, ó. He practices drawing, he does drawing, he likes drawing. Ele pratica, ele gosta, ele pratica, ele faz, ele gosta de pintura. E por aí a gente vai puxando também com she, né? No caso de it, professor, mas it é um robô que vai fazer, de repente, a própria impressora, né? Que faz esse trabalho de pintar, de colocar tinta e por aí vai, né? De pintura e desenho, enfim. Para quem gosta para quem gosta de um pouquinho mais de paz, para quem gosta de estar mais tranquilo, olha isso aqui como um esporte, tá bom? Para quem é agitado demais, é até um negocinho para poder parar. Alguns não fazem porque acham muito chato, porque você joga ali a isca e o peixe vem a pegar, por aí vai, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, pescar em inglês, fish, peixe, fishing, pescaria, tá certo? O que é que a gente tem aqui agora? A moça está com karaokê, ó, está com o celular, com o microfone ali, ela está colocando a música, de repente olhando a letra, fazendo atividade de cantar de um karaokê. Então isso é música, né? Ela está cantando. O verbo cantar em inglês, sing, né? Então a gente usa aí, por exemplo, a frase she is singing. Ela está cantando, tá bom? Agora eu posso usar no ing trabalhando a expressão que ela está usando, né? Usando aí o present continuous, né? Ou posso dizer, ainda no simple present, she likes to sing. Ela gosta de cantar, tá certo? Depois eu posso usar também o verbo traveling,
que é o verbo viajar. Então precisa de um mapa, hoje mais GPS, né? Mas precisa mais de um mapa. E também podemos usar o verbo dancing. Tá aí, galera do passinho? Ó, verbo dancing. They are dancing. Eles estão dançando. They like dancing. Eles gostam de dançar, tá certo? Riding a bike também. Andar de bicicleta. Você está em casa, eu espero que, como você já me conhece de outras aulas, você esteja repetindo as palavras que eu falo, né? Riding a bike, ok? Próximo, riding a bike, ou também cycling. Eu posso também falar to play cards, e eu posso falar de qualquer carta aqui, né? Posso falar de Uno, posso falar de baralho, que for jogo de carta, tá aí vocês na fita, não é isso? To play cards. To play board games, que são jogos de tabuleiro. Aqui tem dominó, aqui tem dado, aqui tem dama, aqui tem xadrez, né? Tem vários outros jogos aí que a gente pode trabalhar, tá certo? To play video game, que é algo que no tempo meio do professor André a gente ia para as casas que tinha videogame, né? Usava fichinha. Hoje, ó, meu câmera também. E aí, hoje a gente tem os videogames em casa, a gente não tem tempo para estar em casa, mas tem os videogames lá, né? Só para a gente lembrar que a gente é resiliente. To play video game. To play some instruments. Você pode tocar qualquer instrumento. Aqui play já não é jogar, aqui é play é tocar, né? Então você pode tocar um instrumento, seja ele um violão, um ukulele, um cavaco, um instrumento de sopro, uma flauta, né? Tocar o que você souber tocar, tá bom? E working out. Working out. O que é working out? O professor nunca viu a palavra working out. Você nunca viu a palavra working out, mas você está vendo que alguém está fazendo um tipo de atividade. Que tipo de atividade é essa? Academia, né? Está fazendo musculação. Então a imagem, gente, nos ajuda muito a perceber aquilo do que a gente está falando, entendeu? A imagem nos ajuda muito a fazer as nossas leituras, a entender o que está colocado ali, por mais que você não saiba a tradução, mas a imagem já lhe diz muita coisa, tá certo? E aí, um salve para Ítalo Ferreira, né? Ítalo Ferreira, que é o campeão aí, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, representando bem o Brasil nessa modalidade de surfing, né? Muito legal, a gente tem um campeão aqui no nosso meio. Para quem gosta também de um ar puro no meio dessa correria que a gente vive hoje, para quem gosta, nós temos camping, né? Que é acampar, montar a barraca, montar ali um negócio, fazer fogo, né? Enfim, para quem gosta desse contato com a natureza, é muito legal a questão do camping também. Para quem gosta de cozinhar, como o professor André, é muito legal. Cooking, eu gosto de cozinhar também. Eu boto ketchup por cima das coisas, eu boto um queijo ralado, eu dou o toque final ali na coisa, porque eu não sei cozinhar, eu esquento uma água daqui, ó. Pense, brincadeira não, minha água fica quente mesmo, e nada mais, que eu não sei fazer mais nada. Cooking, o professor André sabe fazer até sobremesa, lasanha, sorvete, e tudo isso aí é com ele mesmo, desenrolado. E writing, tem sempre aquelas pessoas que gostam também de estar escrevendo, né, registrando as coisas. Antes tinha muito mais diário, né? Você queria conhecer alguém, pegava o diário de alguém. Hoje você quer conhecer alguém, olha os faces de alguém, olha as redes sociais de alguém, tá bom? E aí os blogueiros estão escrevendo, estão falando, estão, né, o tempo todinho lá. E depois a gente tem também um outro verbo que é reading. E esse verbo é leitura, tá bom? Você vai ler, leitura aí. Reading você pode ler através de um livro, você pode ler através do seu tablet e você pode ler através de uma cartinha, tá bom? Eu finalizo minha parte aqui, quero convidar o professor André a estar conosco, falando agora sobre conto. O camarada é fera falando sobre conto. Prestem bem atenção que o desenrolado chegou, a hora é dele. Pois bem, gente, dando continuidade ao nosso raciocínio aqui, nós estamos vindo de práticas extras, ou seja, no seu tempo livre, atividade de tempo livre. Uma dessas atividades que acabamos de ver foi a leitura, foi a escrita. Dentro desse universo de leitura e escrita, temos os romances, temos as peças de teatro, né? Temos as novelas e temos o conto. Em inglês é chamado conto de short story, ou seja, uma história
curta, tá? Short story, conto. O conto, ele tem suas características gerais como qualquer obra literária. Então, o pessoal do 8º ano que está vendo essa aula, se preparem porque cada vez mais as avaliações de língua inglesa estão sendo contextualizadas, ou seja, dentro de um universo situacional para você dar suas respostas de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu entendimento daquele texto. Então está tudo cada vez mais contextualizado. Então vamos estudar esse gênero textual para poder a gente estar familiarizado com as características dele e daí você poder fazer o seu melhor dentro daquela avaliação. Então, um short story, como qualquer outra obra literária, né, um conto, tem as características gerais. Quais são elas? Toda obra literária tem um narrador, tem vários tipos de narrador, claro. Tem o personagem, tem um ponto de partida, né, onde tudo começa, e tem um enredo, toda obra literária. Porém, no caso do short story, tem suas características específicas do conto. Né? Vamos ver isso em inglês, ó. General features, ou seja, características gerais. Narrator, character, starting point e plot. São cognatas essas palavras aí, né? Narrator, narrador, character, que parece ser caráter, mas é um personagem, ou seja, essa palavra é um falso cognato. Starting point, né? Quem joga videogame sabe que start é começar, starting point, o ponto inicial, né? Onde tudo começa, e o plot. Plot é a palavra mais importante daqui, pessoal, porque é o enredo, tá? Enredo, plot. Então vamos lá. Vamos às características específicas de um conto. Ele é o quê? Ele tem uma história curta, ele tem poucos personagens, porque é um conto, ou seja, tem um espaço menor de trabalho. Temos também apenas um clímax, ou seja, toda história ela evolui para um clímax, né? É como se fosse um triângulo aqui. Ela começa, dá as características da situação e dos personagens, evolui para um clímax e tem o desfecho desse clímax e a história acaba ali. Ou acaba ali, ou deixa em aberto para uma parte 2. Né? No caso de um conto, a próxima característica aqui dele é que sem enredo secundário. Como é um conto e ele acaba ali, não tem uma abertura para uma segunda situação. Em geral, não tem. Você faz o conto como você quiser, ou você lê um conto que lhe surpreende de alguma forma. Então, sempre essas características gerais são características gerais e mesmo específicas são características específicas do conto, mas tudo é possível dentro do universo literário porque o autor faz o que você quer e você interpreta da sua forma. Né? Então, próxima característica específica do conto aqui, pessoal. Proximidade literária entre a poesia e a crônica. O que é que vai acontecer? Temos a poesia, que vai explorar de rimas, né? de alegorias literárias, etc. E temos a prosa, que não tem rima, que é uma história com começo, meio e fim. Como o conto é curto, isso é meio que possível ser gerenciado, de uma história curta também ter sua poeticidade, também ter sua rima, sua beleza estética nas palavras em si e nas alegorias montadas a partir das inferências daquilo tudo. Né? Vamos ver isso em inglês para a gente faturar aqui esse vocabulário, pessoal. Ó, specific features, ou seja, características específicas. Como eu falei, ó, short plot, ou seja, um enredo curto. Few characters, ou seja, poucos personagens. Just one climax, apenas um clímax. No second plot, ou seja, nenhum segundo enredo. Literary proximity between poetry and chronicle, ou seja, a proximidade literária entre a poesia e a crônica, como eu acabei de falar para vocês. Pois bem, curtindo esse conto, temos aqui um conto de Christian Raupenian, chamado Cat Person. Só um pedacinho aqui pra gente. Ó, Cat Person. Margot met Robert at a Wednesday night toward the end of her fall semester. She was working behind the concession stand at the artsy movie theater downtown when he came in and bought a large popcorn and a box of red
Finance. Vocês vão encontrar esse, se você pesquisar o Cat Person, só botar Cat Person no Google, você vai encontrar esse conto lá. Você pode ver com ele com mais calma depois para curtir. Só o que falei em inglês aqui tem o seguinte, ó. Margot encontrou Robert uma noite de quarta-feira, né, no fim do seu semestre de outono. Ela estava trabalhando numa sessão, num stand de sessão, perto do teatro municipal aí, do teatro na cidade, no centro da cidade, downtown, centro da cidade, quando ele entrou e comprou um pote de pipoca grande, né, uma caixa de pipoca grande, do Red Wines. O que é que vai acontecer? Vamos encontrar essas características do conto no que a gente acabou de ler aqui. Qual é a característica específica? História curta. Então temos lá uma história curta, tem só mais um pedacinho aqui que você pode ver depois, pesquisar depois na internet. Poucos personagens, né? Few characters, ou seja, só temos aqui Margot e Robert. Depois temos aqui, ó, just one climax, ou seja, você vai ver esse clímax depois, né? Só tem um clímax. No second plot, ou seja, nenhum enredo secundário, e proximidade entre poesia e crônica, ou seja, há um jogo de palavras nessa narrativa aqui. A autora escolheu palavras específicas para poder dar uma beleza a mais para a sua narrativa. Pois bem, nesse nosso mundo moderno, temos um problema com espaço, né? O tempo é muito valioso. O espaço na própria exibição daquela mensagem também é muito valiosa. Temos um determinado número de caracteres do Twitter, determinada limitação de caracteres para o Instagram, para as redes sociais. Tem um determinado espaço de caracteres para qualquer produção textual. No caso, existe o tal do Mini Saga, em inglês Micro Store ou Mini Saga também, que é a mini saga. O que é a mini saga? A mini saga é uma espécie de conto mais reduzido ainda, coisa comum da nossa vida moderna. Então a mini saga tem um texto com apenas 50 palavras, é bem interessante isso. Claro que ele é bem simplificado. Palavras calculadas em termos de quantidade e significado. Ou seja, como eu só tenho um espaço de 50 palavras, eu tenho que escolher especificamente a palavra que eu quero para poder caber nesse universo de 50 palavras, né? E o enredo com começo e fim sobre um tema. Então, mesma coisa em inglês aí, ó. Micro story, né? E tá aí, como eu falei aqui em inglês aqui, ó. Text with just 50 words. Essa é a principal característica da mini saga, texto com 50 palavras. Então, aquilo que o professor Rony leu no começo da aula, só tinha 50 palavras. Olha que interessante, você contar, só tem 50 palavras, tá? E temos aqui uma segunda mini saga que você pode depois printar essa tela com calma e ver e estudar. Então, essa é a característica da mini saga, tá? Bem bacana essa modalidade, tá bom? Pois bem, ó, desafio para você, produza uma mini saga em inglês sobre algum conto que você já leu, tá? Então, make a micro story in English about some short story that you've ever read. Gente, obrigado por estar conosco. Thanks for being with us, tá? Tamo junto. Dou um tchauzinho para vocês aqui e o professor Rony da mesma forma. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tamo junto. Até a próxima.